Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Os vazamentos dos celulares de Silas Malafaia e de Jair Bolsonaro que todos nós acompanhamos essa semana não passam de pastel de vento. Nada que incrimine o pastor, o ex-presidente ou Eduardo Bolsonaro. Tampouco trazem qualquer novidade, se trata de mais uma cortina de fumaça para desviar a atenção do fato que o regime que tomou o Brasil de assalto está à beira do colapso, de que Alexandre de Moraes comprou uma briga que não tem a menor condição de ganhar e de que a Casa Branca está fechando o cerco contra as redes de narcotráfico da América Latina. E é exatamente aí que o caldo realmente engrossa. Nos últimos dias, o Washington aumentou de 15 para 50 milhões de dólares a recompensa por informações que possam levar à captura de Maduro. Confiscou cerca de 700 milhões de dólares em ativos relacionados ao ditador, incluindo mansões, veículos, aviões, joias e dinheiro em espécie. Além disso, reforçou sua presença militar no Caribe e na América Latina com mais de 4.000 fuzileiros navais, um submarino nuclear, destroyers, um cruzador lança-mísseis e aeronaves de reconhecimento P-8 Poseidon, sob a justificativa de intensificar operações contra cartéis de drogas. Maduro, que desafiou Trump, agora está como um rato escondido em um bunker. Temos que entender que no decorrer da história sempre existiu um acordo direto ou indireto entre governos de extrema esquerda e o crime organizado. A partir da década de 50, a União Soviética começou a treinar agentes para que se infiltrassem nas então incipientes redes de tráfico de drogas da América Latina e as dominassem por dentro, criando assim uma futura fonte local de subsídios para o movimento revolucionário que estava se tornando muito oneroso para os cofres soviéticos. Hoje, as ditaduras latino-americanas têm como principal fonte de sustento os cartéis de narcotráfico. Colômbia, México e Venezuela estão entre os maiores produtores de drogas do mundo, principalmente de pó. E 80% da droga produzida nesses países vai para o Brasil, que funciona como uma espécie de central de distribuição para o restante do planeta. Nas Américas, foram justamente os governos brasileiro, colombiano e mexicano que ano passado não reconheceram a fraude eleitoral ocorrida na Venezuela, que manteve no poder a ditadura sanguinária de Nicolás Maduro. Ditadura essa financiada com dinheiro do narcotráfico. É claro que isso não é uma simples coincidência. Ou seja, Donald Trump está mexendo em um verdadeiro vespeiro. E se os tentáculos do narcotráfico estiverem de alguma forma ligados aos operadores do regime brasileiro, e tudo indica que estão, não estaremos mais falando de sanções comerciais ou embates diplomáticos. Estaremos falando de força militar. Pode ter certeza que o Homem-Laranja está disposto a ir até as últimas consequências para esmagar o consórcio de tiranias que orbita o Foro de São Paulo. E é exatamente isso que vamos analisar com mais profundidade no vídeo de hoje. Mas antes, já vai mandando aquele like esperto no vídeo, deixe também um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Pessoal, temos que ter em mente que neste exato momento, enquanto o regime que tomou o nosso país de assalto está encurralado e reage com desespero, o apoio ao jornalismo independente se torna mais do que importante. Ele é vital. Não é à toa que o STF aprovou às pressas a famigerada regulamentação das redes sociais. O objetivo é claro: silenciar vozes dissonantes e calar quem ousa denunciar o regime. E a única forma de vencermos essa guerra é garantindo que essas vozes continuem vivas e firmes. O que depender de mim, continuarei fazendo o meu trabalho e trazendo a verdade, independente das consequências, como venho fazendo nesses 9 anos de existência do canal. Mas manter esse trabalho no ar exige estrutura, dedicação e, acima de tudo, a sua colaboração. Sendo assim,
Se você acha importante esse nosso meio de comunicação, considere ajudar a manter esse canal em plena atividade. Você pode fazer isso de duas maneiras: através do Apoia-se, onde contribuindo mensalmente com pelo menos R$ 5, você se torna um associado aqui do canal. Para isso, basta acessar apoia.se/Luiz Camargo Vlog. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e fixado no primeiro comentário. Ou, se preferir, você pode contribuir pontualmente com qualquer valor através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luisconz@yahoo.com. É só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Feito? Então vamos lá. Desde 2020, os Estados Unidos acusam Maduro de narcoterrorismo, por supostamente coordenar o tráfico de grandes quantidades de pó até os Estados Unidos, em conluio com o cartel de Los Soles, o cartel de Sinaloa e a facção Trem de Araguá. A recompensa por informações que levam à sua captura, que recentemente foi elevada para $50 milhões, é considerada um valor histórico, maior até que o oferecido por líderes como Bin Laden ou Saddam Hussein. Today, the Department of Justice and State Department are announcing a historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. Yet Maduro's reign of terror continues. He is one of the largest narco-traffickers in the world and a threat to our national security. Therefore, we've doubled his reward to $50 million. Under President Trump's leadership, Maduro will not escape justice and he will be held accountable for his despicable crimes. A ação norte-americana envolveu o deslocamento de drones e aeronaves militares para bases estratégicas localizadas em Porto Rico, Panamá, Colômbia, Bahamas e Antilhas. Fontes militares afirmam que a movimentação faz parte de uma pressão crescente sobre o regime chavista, em um momento de intensificação do confronto diplomático e estratégico entre Washington e Caracas. A agência Reuters informou no início da semana que os destroyers com mísseis são parte dos esforços contra os cartéis de droga. Ainda de acordo com a agência, 4.000 marinheiros e fuzileiros navais seriam enviados para águas latino-americanas. Questionada, a secretária de imprensa da Casa Branca disse que Donald Trump está preparado para usar todo o poder americano para impedir que as drogas inundem o país. Apesar da informação de que Nicolás Maduro teria se abrigado em um bunker de segurança máxima em Caracas, está sendo noticiado por diversos veículos de imprensa, o governo da Venezuela ainda não se manifestou oficialmente sobre o assunto. Não se espera que a localização seja revelada, tampouco que haja confirmação sobre o período de permanência. O ditador foi visto em público pela última vez na sexta-feira, 15 de agosto. Além da ação militar, a população venezuelana enfrenta um agravamento da crise interna, com inflação galopante, escassez de alimentos e denúncias de repressão política, o que aumenta o clima de tensão no país. Antes de dar o primeiro passo rumo a uma ação militar, a Casa Branca preparou o terreno. No início deste ano, montou uma força-tarefa dedicada a enquadrar os principais grupos criminosos da América Latina em atividades passíveis de serem classificadas como terrorismo. E esse detalhe muda tudo. Pois no momento em que uma facção é oficialmente reconhecida como organização terrorista, os Estados Unidos passam a ter, diante da comunidade internacional, carta branca para agir com força militar direta, sem precisar pedir permissão a ninguém. É a diferença entre tratar bandidos como criminosos comuns ou como inimigos de guerra. No entanto, quando os representantes do governo Donald Trump reuniram-se com técnicos do Ministério da Justiça e Segurança Pública do governo Lula, ouviram que, para o Brasil,
Facções como o Comando Vermelho e PCC não poderiam ser classificadas como organizações terroristas. Mas havia um detalhe incômodo. Na véspera, a comitiva americana já havia recebido das mãos do senador Flávio Bolsonaro um dossiê preparado pelas secretarias de segurança do Rio e de São Paulo, e o documento detalhava como as duas maiores facções criminosas do Brasil não apenas atuam como verdadeiras organizações terroristas, mas também mantêm conexões perigosas com o Hezbollah. Em outras palavras, havia sobre a mesa a possibilidade de mobilizar o exército mais poderoso do planeta contra esses grupos. E ainda assim, o governo Lula escolheu dizer não. O senhor reconhece os outros grupos como grupos criminosos e terroristas. Reconhece então o Hezbollah é terrorista? Não. Com relação aos grupos terroristas, muito bem, o Brasil, o senhor também não condena a Hamas e não os classifica como sendo grupo terrorista. Quais seriam então os grupos terroristas do mundo? E organizações criminosas? O PCC é uma organização criminosa? O Comando Vermelho é uma organização criminosa? O Houthis, Al-Qaeda, Talibã são organizações terroristas? Precisamos de uma classificação. Sabe por quê, ministro? Porque os Estados Unidos vai declarar guerra nessas organizações. E o Brasil não se posicionando, entra num conflito direto com uma percepção. Então o senhor poderia estar ajudando a uma política externa, que seria até muito bem-vinda para o cidadão brasileiro, de condenar esses grupos como grupos de organizações criminosas e grupos terroristas, ajudaria muito, mas o senhor não denunciando esses grupos como organizações terroristas ou de organizações criminosas, de grupos organizados, o senhor está fragilizando qualquer tipo de ação contra a cidadania brasileira, que já estamos vendo. A questão de vistos vai primeiro pegar talvez alguns dirigentes do Brasil, mas certamente vai sobrar para a cidadania que possa ser percebida como sendo membro de um desses grupos terroristas que o Brasil abriga. Então, na sua conduta de omissão de denunciar esses grupos como organização criminosa, ou não denunciá-los como grupos terroristas, o senhor está fragilizando a nossa cidadania internacional. Como você já deve saber, o ex-general venezuelano Hugo El Pollo Carvajal, que era chefe de inteligência do governo Chávez na Venezuela, estava preso na Espanha, mas foi extraditado para os Estados Unidos, onde está em prisão de segurança máxima, sendo vigiado 24 horas para que não seja executado, pois tudo que ele sabe é uma verdadeira bomba atômica contra as ditaduras latino-americanas. Segundo Carvajal, Hugo Chávez e Nicolás Maduro fizeram pagamentos a partidos políticos pertencentes ao Foro de São Paulo, com dinheiro proveniente do tráfico. Entre os beneficiados estariam Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente da Argentina, Néstor Kirchner, e da Bolívia, Evo Morales. O ex-chefe do serviço secreto da ditadura venezuelana revelou que partidos de esquerda na Europa e também na América Latina foram financiados ilegalmente pelos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Segundo ele, entre os beneficiários está o ex-presidente Lula. Em uma carta de 7 páginas, o general Hugo Carvajal descreveu o esquema ao juiz espanhol Manuel García Castellón. Ele afirma ter como provar o financiamento de partidos de esquerda pelo governo da Venezuela. A carta foi divulgada pelo jornal espanhol O Que Diário. Carvajal diz que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. Ele continua: enquanto fui diretor de inteligência e contra-inteligência militar da Venezuela, recebi uma grande quantidade de relatórios sinalizando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Os exemplos concretos são Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Lula da Silva no Brasil, Fernando Lugo no Paraguai, com estrelas na Itália e Podemos na Espanha. Existe um acordo de cooperação mútua entre Lula e Maduro, que é inegável. Não por menos que nas eleições um faz campanha para o outro. Por Brasil, por América Latina, por el mundo. Todavía queda mucho por hacer, Lula. Te vemos a ti como un ejemplo, como una referencia. Y el pueblo de Brasil lo vemos como una gran esperanza. Desde Venezuela, la Venezuela que tú tanto amas, de tu hermano Chávez, la Venezuela bolivariana, felicidades. Que Dios te bendiga, Lula. Um beijo e um abraço de Venezuela. Maduro destacou brilhantemente na luta para projetar a Venezuela no mundo e na construção de uma América Latina mais democrática e solidária. Uma frase resume tudo o que sinto. Maduro
presidente. É a Venezuela que Chávez sonhou. Mas o que é pior é que no Brasil está vigente um regime que não difere em nada daquele imposto por Maduro na Venezuela. Ambos os regimes praticam perseguições judiciais contra seus opositores. Ambos regimes praticaram prisões em massa contra manifestantes que protestaram contra o resultado das eleições. E ambos os regimes se negam a fazer contagem pública dos votos. Conforme acompanhamos, na Venezuela, Maduro ocultou a divulgação das atas eleitorais e impediu a contagem pública dos votos impressos. O resultado da eleição se deu após apuração secreta dentro do CNE, que é o TSE venezuelano. Ou seja, é como se o ditador amigo do Lula tivesse adotado o processo eleitoral brasileiro, onde não existe voto impresso para contagem pública e o resultado das eleições é simplesmente anunciado pelo TSE. E tanto na Venezuela como no Brasil, quem ousar duvidar do resultado vai preso ou tem sua vida devassada pelo regime. Mas enfim, parece que existe uma ligação ainda mais profunda entre o governo Lula e a ditadura de Maduro. Como eu disse no início do vídeo, depois da queda do Muro de Berlim, o movimento revolucionário de extrema esquerda da América Latina passou a ser financiado pelas redes de narcotráfico. Daí se deu a origem remota das FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que hoje dominam o narcotráfico no continente. As FARC são ao mesmo tempo uma organização política, militar e criminosa. Partido, exército e máfia dedicam-se ao mesmo tempo à difusão do comunismo, à guerrilha armada e ao narcotráfico. Tudo isso para convergir, em extensão continental, o processo revolucionário colombiano. Os homens das FARC são mais que traficantes. São os mandantes primeiros e beneficiários últimos de toda a produção e exportação de droga da Colômbia. E todo mundo sabe da conexão que se dá através do Foro de São Paulo entre o PT e as FARC. No Brasil, esse namoro da esquerda com o crime organizado é ainda mais antigo, começou a existir de forma mais organizada justamente durante o regime militar, quando os terroristas adestrados em Cuba passaram a transmitir seus conhecimentos de estratégia tática e de guerrilha urbana para os delinquentes comuns, com os quais compartilhavam o mesmo espaço no presídio da Ilha Grande. E foi a partir disso que se deu a origem do Comando Vermelho. A organização primeiro nasceu com conotação política e designava-se Falange Vermelha, tendo como lema paz, justiça e liberdade. E com o tempo começou a dominar o tráfico de drogas nos morros cariocas. O Comando Vermelho inspirou a criação do primeiro comando da capital, o PCC, que foi fundado no ano de 1993 para, a princípio, lutar contra a opressão nos presídios de São Paulo. Assim que Lula assumiu em 2023, uma das primeiras ações de seu então ministro da Justiça, Flávio Dino, aquele que entrou tranquilamente na favela da Maré, sem escolta policial e que hoje ocupa uma cadeira extra grande no Supremo Tribunal Federal. Pois então, a sua primeira ação no governo Lula foi transferir o Marcola, chefe do PCC, para Brasília. A princípio ninguém entendeu nada, afinal não fazia o menor sentido tirar o detento mais perigoso do país de um local de difícil acesso, como a capital de Rondônia, para transferi-lo para a cidade que, além de ser o centro do poder político, é também o segundo maior entroncamento de passageiros do país. Na época foi alegado o risco de fuga, mas se fosse isso, ele poderia ser transferido para o presídio de segurança máxima, como o de Catanduvas, no Paraná, local onde o detento permaneceria completamente isolado. Mas conforme o que foi amplamente divulgado pela imprensa no início de 2023, o PCC estava articulando diversas manobras jurídicas para garantir aos presos mais perigosos do país o direito de desfrutar de visitas íntimas, entre outros benefícios. Na época, uma reportagem do portal Metrópolis revelou que, além de contratar advogados, a facção usa ONGs com sede na capital federal para fazer lobby pelos seus interesses.
Ou seja, em Brasília, os advogados parceiros de Marcola têm uma facilidade logística muito maior para realizar as demandas da organização. Por isso é estratégico para Marcola ficar perto do centro do poder político do país, ainda mais com este governo. Em 2022, a PF monitorou as conversas de Marcola no presídio de Rondônia. Em uma dessas conversas, ele fala claramente para sua esposa sobre seu desejo de ser transferido para Brasília. E quem não se lembra da primeira-dama do tráfico, Luciene Barbosa Farias, mulher do líder do Comando Vermelho, conhecido como Tio Patinhas, que foi recebida por 2 vezes no Ministério da Justiça por assessores do então ministro Flávio Dino? Bom, como você já deve saber, Alexandre de Moraes, antes de ser ministro do STF, era um ferrenho crítico do Lula e do PT. Em relação à última questão do nosso simpatizante aqui, de um governo corrupto, que foi colocado para fora do Brasil pela corrupção, pela falta de vergonha na cara de quem roubava bilhões e bilhões, se, ao invés de roubar bilhões, tivesse investido na segurança, se ao invés de desviar dinheiro para construir porto em Cuba, tivessem investido em presídio, nós estaríamos muito melhor. Obrigado. Como Moraes passou de inimigo do PT a aliado fiel, primeiro contribuindo para que o criminoso condenado em 3 instâncias fosse colocado na presidência, depois perseguindo sumariamente toda e qualquer oposição a seu governo. Será que Lula sabe de alguma coisa sobre Moraes que o fez mudar tão drasticamente? Eu fiz um vídeo há 2 semanas atrás intitulado O Maior Segredo do Xandão. Se você ainda não assistiu, é muito importante que você assista na sequência deste, para que todas as peças se encaixem. Mas enfim, a verdade é que assim como a Venezuela, o Brasil já é um narco-estado e é governado simplesmente pela maior e mais poderosa facção criminosa da América Latina. Porém, chegou a hora disso tudo ser debelado. Além das tropas americanas que neste momento cercam a América do Sul, o governo americano está criando uma base militar no Paraguai para combater organizações terroristas, principalmente o Hezbollah, que, como já foi amplamente divulgado, tem profundas ligações com o PCC. E esta semana, o avião branco dos Estados Unidos, que é usado para missões especiais da CIA, pousou em Porto Alegre e depois em São Paulo. Segundo o Ministério da Defesa, não houve nenhuma irregularidade no voo. O avião possuía plano de rota devidamente registrado. A imprensa divulgou que se tratou de uma missão para transportar diplomatas até o consulado norte-americano na capital gaúcha. No entanto, ontem fomos surpreendidos com um avião da Força Aérea Americana, utilizado comumente pela CIA, que pousou no Brasil. Especulações estavam sendo feitas sobre isso. Hoje o Brasil amanhece com essa imagem. Agentes da Receita Federal foram realizar alguma fiscalização no avião. Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma coisa que ninguém se atentou. Estão vendo esse cara com as mãos levantadas? É um tripulante dessa aeronave, mas preste bem atenção naquela tatuagem embaixo do braço. Vão dizer para vocês que são só agentes consulares e que o procedimento é comum, mas não é. A tatuagem que aquele cara tem é como essa. Ele é um força especial do exército americano. Ele é da Força Delta. Para você ter noção o que é um Força Delta, são os caras que pegaram Saddam Hussein. Esses caras são a elite da elite do exército americano. Eles combatem terrorismo. Exatamente na mesma semana que o governo americano envia mais de 4.000 homens à América Latina para combater cartéis. O governo brasileiro vai negar isso, pode ter certeza. Você não verá essa informação na imprensa tradicional, mas com certeza tem coisa aí. O governo americano irá combater o narcotráfico em toda a América Latina, inclusive no Brasil. O cerco está se fechando rapidamente. Os Estados Unidos já está em guerra contra as ditaduras formadas pelo Foro de São Paulo.
a ofensiva já deixou um rastro de movimentos calculados. Começou com o tarifaço contra o Brasil, seguiu com um cancelamento de vistos de ministros do STF, enquadrou Alexandre de Moraes na Lei Magnitsky, atingiu os operadores do esquema de financiamento do PT à ditadura cubana via programa Mais Médicos, lançou operações contra redes de narcotráfico que sustentam as ditaduras, aumentou a recompensa pela captura de Nicolás Maduro e está preparando uma base militar na fronteira do Brasil com o Paraguai. O regime que sequestrou o Brasil não terá sobrevida. Ou desmorona por articulação interna, ou será abatido por uma derradeira ofensiva militar externa. E que Deus nos poupe do peso dessa segunda opção. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda a perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, considere, de verdade, ajudar a manter esse canal em plena atividade. Pode ser com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiscomz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo ou fixado no primeiro comentário. No mais, curte e compartilhe ao máximo esse vídeo, deixe aqui seu comentário para ajudar no engajamento e me siga em todas as redes sociais, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo, valeu!